Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao nosso programa que está começando agora com um resuminho daquilo que é mais destacado nas notícias do início da nossa tarde. A gente vai falar de dívidas hoje, hein? Presta atenção aí, que é um novo vídeo do caso envolvendo a empresária mineira, ou melhor, cearense, a Jamile de Oliveira Corrêa, de 46 anos, que foi morta após ser atingida por um tiro dentro do próprio apartamento, tá, gente? Isso lá no bairro de Meireles, em Fortaleza. O vídeo mostra a mulher sendo agredida pelo namorado dentro do carro. Isso que você tá vendo aí que tá meio confuso, mas dá pra ver sim. Isso no estacionamento do prédio. Aí uma fonte ligada à investigação confirmou que Jamile levou um soco do homem, inicialmente. A polícia investiga o caso como suicídio, mas agora já passou a trabalhar como crime de feminicídio. A confirmação da agressão foi fundamental para dar uma reviravolta nesse caso, gente, que ocorreu em 29 de agosto. Numa área nobre lá de Fortaleza, a vítima chegou a ser internada no hospital, um hematoma no rosto, um tiro no peito, tá? O namorado da mulher, que é um advogado, o Aldemir Pessoa Júnior, disse em depoimento à polícia que ele e o filho de Jamile tentaram evitar o disparo dentro do carro que estava estacionado, né? O advogado dirigia e Jamile estava como passageira. E é possível ver o homem movimentando o braço em direção à vítima. O advogado, no caso que está sendo acusado, passou a ser considerado suspeito de ter matado Jamile. E o filho da empresária, de 14 anos, que aparece nas margens das câmeras de monitoramento do prédio, arrastando a própria mãe. Bom, esse menino tem de ser ouvido como testemunha, né? Jamile possuía um patrimônio de alto valor deixado pelo ex-marido e aí as suspeitas estão recaindo sobre ele por conta disso. Olha que coisa mais triste. O filho tem 14 anos. Esse menino deve ser arrolado como testemunha, é óbvio, não é? Agora veja você, os crimes, e vai ser enquadrado como feminicídio, esse crime com certeza, nós temos, sabe quantos casos de violência contra a mulher por dia no Brasil? Em torno de 760, 780 casos. Não é por ano, não. É por dia. E o que a gente fala sempre? Não se deixe violentar dessa forma. Denuncie. Foi sancionada ontem pelo presidente Bolsonaro um adendo, vamos dizer assim, uma modificação na Lei Maria da Penha, que agora é o seguinte: além de toda a sanção da Lei Maria da Penha, o infrator ou agressor terá de pagar as custas do SUS. Quando essa mulher for internada, né, quando ela tiver que ir para o hospital. É triste chegar a esse ponto de um homem ter o seu bolso mexido por conta da violência que praticou contra essa mulher. Mas eu gostei, pelo menos talvez diminui, ele vai pensar, não, eu vou para a cadeia, vou ser processado e ainda vou ter de pagar o hospital para a pessoa, a esposa ou a namorada, enfim, se recuperar. Então essa lei já está em vigor, tá? Agora eu vou falar dos Correios. Os funcionários dos Correios decidiram, em assembleia realizada na noite de ontem, suspender em todo o país a paralisação iniciada no último dia 10, aceitando assim a proposta do Tribunal Superior do Trabalho de prorrogação atual do acordo coletivo da categoria e data de julgamento do dissídio. Os trabalhadores, entretanto, decidiram manter o chamado estado de greve. Em nota, os Correios destacaram que a suspensão da paralisação foi a condição para que a empresa aceitasse a proposta de acordo coletivo do trabalho até a data do julgamento, que é a data do dissídio coletivo. A gente sempre mostra aqui para vocês imagens de animais e essa é incrível, gente. A gente gosta de ver animal salvo, recuperado, e esse foi recuperado. Ela, a dona da cadela, morreu. É uma Shih Tzu, viu? Morreu. E aí, a cadela foi encontrada totalmente abandonada. Dá uma olhada no que ela estava e no que ela se transformou. Era tanta da sujeira, mas tanta da sujeira, que ela estava pesando 1 quilo o peso real dela. Mas com toda essa pelagem e fezes, e tinha um monte de sujeira nesses pelos. Foram quase 4 quilos de pelo, de emaranhado.
Aí depois de 2 semanas ela se recuperou completamente, ficou bem diferente de quando chegou, né? Eu sei que você que está me vendo nesse momento também gosta de animais e quantos você já ajudou a salvar. Linda essa imagem, né? As pessoas cuidando dos animais. Por que ter um animalzinho também se não cuida, né? Eu fico irada com esse tipo de coisa. Nesse caso aqui, a mulher morreu, mas ninguém sabia, meu Deus, que o bichinho estava lá. Parece uma bola de pelo, gente, não dá para ver nada. Tadinho do bichinho, né? Vamos falar agora desses criminosos que se passaram por funcionários e estão se passando por funcionários da Caixa Econômica Federal. Pois é, gente. Tá aí FGTS, né? Todo mundo querendo pegar o seu dinheirinho. E a Caixa está alertando, então, contra esses golpes. Eles estão atraindo as vítimas com informações sobre saque imediato de R$500 por conta vinculado ao FGTS. Promessa é de evitar filas, porque tem muita fila, né? E agilizar o atendimento, marcando supostamente o dia até a hora para a retirada do dinheiro. E os golpistas, eles citam dados pessoais seus, informações sobre contas do trabalhador, número do cartão do cidadão, enfim, todas essas coisas se mostram muito íntimos e conhecedores. A Caixa Econômica está ressaltando, então, que não envia mensagens sobre os saques das contas vinculadas do FGTS ou que solicitem senhas, dados ou informações sobre o FGTS disponíveis. Então, gente, informação sobre o FGTS é direto na Caixa Econômica. Não passe dados para ninguém, tá bom? Vamos falar agora sobre um carro estacionado em local proibido e cercado por carrinhos. Essa foi boa. Sabe aquela história de dizer assim, eu deixei só um minutinho aqui porque eu fui ali? Olha o que os funcionários do mercado fizeram. Isso foi lá na Argentina. Prenderam o carro inteirinho, se vingaram dele. Sabe o que o homem alegou, o dono do carro? Ele justificou afirmando que ele estava atrasado para ir no cinema. Que pouca vergonha, né? Pouca vergonha mesmo. Eu tenho horror a esse povo que fala assim, eu deixei ali porque eu fui só dar um pulinho na farmácia comprar não sei do que. Porque eu fui ali no mercado. Nada, não se coloca em vaga de deficiente, não se coloca em vaga, né, de cadeirante, de idoso. Não, é o tal do bendito do respeito. Respeite o outro, né? Tá bom? Boa tarde. Tudo bem? Obrigada por você ter vindo. Brasileiro está endividado, né, doutora? 64 milhões só. Quanto? 64. Pode pôr a mão em cima aqui, fica à vontade, minha amiga. 64 milhões de pessoas endividadas e tentando renegociar dívidas, né? Muitos tentando renegociar essas dívidas, outros desesperados sem saber o que fazer e outros continuando aumentando essas dívidas. Agora, como é que a gente, às vezes, sabe, saindo pela cidade, você vê assim, em postes de iluminação. Aqui renegociamos a sua dívida. Me fala disso, por favor, Bruna. Muitas dessas pessoas que colocam esses postes ligam para as pessoas, né, diariamente, falando, olha, vem aqui, entre em contato, nós fazemos milagres, pagamos a sua dívida sem garantia. Não caiam, isso é armadilha, ninguém faz isso. Quando a oferta é muito boa, você deve desconfiar. Por quê? Essas pessoas, elas acabam pegando seus dados, te colocando num refinanciamento muito maior, com juros muito maior e um valor extraordinário no final. Por quê? As parcelas, elas podem até caber no seu bolso nesse momento, mas você chega a simplesmente a pagar o triplo dessa dívida. Então, muitas vezes, essas pessoas, elas não estão querendo te ajudar, elas estão querendo lucrar sobre a sua deficiência, sobre o desespero de querer limpar o seu nome, sobre o seu problema financeiro. Você falou que são 64 milhões de brasileiros. Aliás, se você tiver alguma pergunta para a doutora Bruna, por favor, o nosso WhatsApp na tela aí para você ligar e fazer a sua pergunta que eu repasso. Esses 64 milhões, essa dívida está onde? Em lojas, banco? É diverso. Existem tanto... A maior parte são nos bancos, né? Cartão de crédito, sim, limite do cheque especial, a maior parte é disso, né? Empréstimos que não conseguem pagar, imóveis que financiaram há muito tempo e agora as parcelas não estão cabendo no bolso devido a alto nível de índice de desemprego. Mas também existem problemas com lojas, com devedores, fornecedores. É um geralzão. Condomínio, que é um problema também. Que é muito grave. IPTU, dívidas fiscais em gerais. Tá? Todo esse aglomerado. Agora, isso deixa uma população inteira doente, né? Muito. Quanto maior a sua preocupação, o que você faz? Você não foca em resolver, você fica tenso, você acaba não comendo ou comendo demais, comendo coisas indevidas para saciar uma ansiedade e um desespero que simplesmente causa mais doenças, né?
A gente vai tentar entender com a doutora Bruna aqui, ou tentar entender não, vai entender como que a gente pode sair dessas situações cruciais, dessa que de repente você que está me vendo aí, está vivendo, tá? Eu vou acionar o meu telefone aqui, o meu WhatsApp, que já está tocando. As pessoas ligam, olha gente, é o seguinte, a gente não consegue atender, né? A gente consegue ler a mensagem de vocês. Vamos lá, tentei negociar a dívida com o credor, mas não consegui. O que é que eu faço? Bom, primeiro você tem que colocar numa planilha, num papelzinho, e escrever tudo o que você está gastando e tudo o que você está recebendo. Esse é o primeiro ponto para você começar a pensar em renegociar a sua dívida com alguém, tá? Depois disso, eu vou verificar se eu consigo diminuir as minhas despesas. Por quê? Esse valor que vai sobrar, se eu conseguir diminuir as minhas despesas, eu começo a quê? A juntar, a somar para poder, lá na frente, começar a negociar com esse credor, tá? Esse é o primeiro passo. Mas, olha, mas eu estou desesperado, será que eu vou conseguir tanto tempo para juntar esse valor? Sim, a partir do momento que você consegue guardar esse dinheirinho, você vai ter um valor, uma barganha, uma margem de desconto muito maior com o credor, porque ele já vai estar um tempo, que ele receber vai ser lucro. Voltando isso para um banco. Tá, no caso, eu estou devendo por um banco, por exemplo. O banco, ele vai simplesmente virar para você e falar, tá bom, vamos entrar com uma ação, que é o que a maioria das vezes eles fazem, vão ficar perturbando você. Você vai se incomodar com isso. Porém, qual que é o grande segredo? Existem duas coisas que você pode fazer. Dependendo do seu débito, qual for o contrato que você está devendo, você pode fazer uma portabilidade dessa dívida para um outro banco. Ou você pode verificar, se, por exemplo, se é um cheque especial, se compensa você pegar um empréstimo pessoal, quitar esse valor desse cheque especial, que os juros é muito alto, e ter um financiamento, um empréstimo com parcelas mais baratas e uns juros muito mais baixos, tá? Conversar. É. Aqui tem a seguinte pergunta. Eu fiz uma dívida em 2011 comprando celulares e essa dívida deveria caducar em 5 anos, mas está protestada em cartório. Eu gostaria de saber por quê. Dívida caduca em 5 anos? Na realidade é o seguinte, a dívida prescreve, a gente usa o termo errado. Prescreve o banco perde o direito de ingressar na justiça, tá? Mas se ele já ingressou? Se ele já ingressou, suspende, interrompe a prescrição, tá bom? Então vai parar, aquilo ali vai parar e só vai continuar depois, se o banco ingressar com cumprimento de sentença, buscar bens e não vir que não tem nada, aí quando parar aquele processo, aí volta a correr. Protesto, quando você realiza o protesto, ele também para esse prazo de prescrição. Tá? Ele para. E justamente acontece o protesto para você não perder esse tempo de ir até em juízo. E se for assim, sei lá, você falou de banco e tal, mas se for uma dívida com uma loja? Mesma coisa, gente. As dívidas bancárias e dívidas duplicatas, boleto, tudo isso é um título extrajudicial. Tá tudo englobado no mesmo denominador dentro do código, é o mesmo título. Vamos lá, tem mais pergunta aqui. Qual que é? Dá para conseguir desconto em dívida em cheque especial e cartão de crédito? Dá. Existe um segredo, é o tempo que você deve, tá? A partir do momento que você está devendo no cheque especial e no cartão de crédito, você precisa comunicar ao seu gerente que você não consegue pagar. E falar para ele, eu preciso de um parcelamento, de uns juros ou um empréstimo com juros muito menor para poder quitar isso daí. A partir do momento que você faz esse empréstimo, ele vai quitar esse valor que está pendente do cheque especial do cartão de crédito. Nesse momento, você tenta realizar uma negociação para diminuir. Bruna, não consegui fazer esse empréstimo, estou devendo há mais de 6 meses, o que eu faço? Aí sim, a partir do momento, quanto maior o tempo do débito, maior a porcentagem de desconto. No entanto, a maior a probabilidade de você perder bens se você tiver também no seu nome. Então, olha, eu creio que essa pergunta aqui deve ser mais ou menos igual. Ela fala que tem aqui um cartão de crédito, a fatura, ela parou de pagar, teve problema de saúde da família, somente o mínimo, o valor era de 3.800, hoje está em 5.500. Ela tenta fazer acordo, eles dizem que não vão fazer o acordo total e somente da fatura atual a cada mês. O valor, ela fala que aumenta muito e ela não sabe mais o que fazer. Seguinte, cartão de crédito, existe uma norma do Banco Central que determinou o parcelamento compulsório, tá? Então, a partir do momento que você está devendo um mês, você paga a fatura mínima desse cartão, até o próximo mês vai incidir os juros rotativos, que são juros de até 14%, ok? Além de juros moratórios, juros remuneratórios, mora e tudo mais, ok? Passou disso, o banco vai te ligar. Alguns bancos não ligam, já realizam esse empréstimo compulsório, que isso é ilegal, eles devem ligar para o devedor e informar se eles têm interesse em parcelar em 24 ou 36 vezes.
com um juros muito menor, tá bom? Se você não fala, não tenho interesse, não tenho como parcelar isso, vai continuar incidindo esses juros rotativos, que é de até 14%. Um segredo: vá até um banco, fala com a sua gerente, pegue o empréstimo, diminua esses juros e quite esse valor. Muito bem. Comprei um carro financiado pelo banco, terminei de pagar as prestações. Gostaria de saber se depois que acaba a prestação, tem carta de quitação. Sim, a maioria dos contratos falam simplesmente o seguinte: se você parou de pagar, é automático a carta de quitação. Você já pode, até o cartório, realizar a transferência, tirar que fica no DUT, no documento, alienado, alguma pendência ali, né? Então, você pode levar esse contrato. Se não tiver esse automático nessa cláusula contratual, você pode pedir uma carta de quitação para o seu gerente, ele vai entregar, você vai até o cartório e realiza essa transferência para o seu nome. Nossa. A conta aqui dessa pessoa que falou que era de 3.800 e foi para 5.500, não, é 55 mil. Mas é muito tempo devendo. E é juros em cima de juros, não tenha dúvida. Meu Deus, menina, é muito dinheiro. Comprei uma TV, não pude pagar e o gerente deu queixa de mim na polícia por roubo. Não, isso não tem nexo. Muitas pessoas utilizam a estratégia de você dar um cheque e não pagar. Isso é estelionato, gente. Isso daí a gente pode entender que é um crime. A partir do momento só que você tem que ter o dolo, a intenção de causar um dano a alguém, de levar a pessoa a um prejuízo. A partir do momento que você não teve condições de terminar de pagar isso não é crime. E nem roubo, muito menos roubo. Que absurdo. O Gilson está dizendo o seguinte, que ele está com restrições no SPC desde 2016, referente a uma loja de imóveis e a um banco. Desde janeiro, ele está tentando falar com o SPC e não consegue. De que forma, ele diz, você pode me ajudar? Gente, existem 2 segredos. Primeiro, enviar uma notificação extrajudicial, tá? Para os 2 estabelecimentos. E muitas vezes ninguém responde, principalmente os bancos, que a maioria deles estão ignorando as notificações. Existe um site chamado consumidor.gov, que os bancos são obrigados a responderem, tá? Então, utilizem isso, vão atrás do seu direito e consulte Como é que é? Repete. Consumidor.gov. Consumidor.gov. Vale muito a pena e o banco responde. Isso, .gov, só isso. Eu vou falar com o banco. Você vai fazer uma carta, uma notificação nesse site. Esse site, o Procon, vai mandar direto para o banco. Ah, o Procon funciona? O Procon funciona sempre. O Procon é show! O Procon é maravilhoso. Tem mais uma pergunta. Aliás, gente, como tem pergunta aqui, doutora. Doutora Bruna, como é que eu renegocio dívida ou pego dinheiro no banco para começar a resolver a minha vida? Eu tô devendo e eu tô com meu nome sujo. Você não vai conseguir, não tenha dúvida. A primeira coisa acho que você tem que focar se você estiver desempregado, você tem que focar em arranjar um emprego. Você tem que ter metas, tá? Por quê? A partir do momento que você começa a se preocupar em pagar dívidas, você esquece qual é o seu objetivo, que é conseguir um emprego para conseguir ter um fôlego. Depois disso, que você conseguir um emprego, conseguir fazer rendas extras para conseguir aumentar esse valor, você começa a pensar em negociar dívidas. Não tem como pegar em banco. Eu não tive como pagar o meu cartão de crédito. Tenho que avisar o banco? Você deve avisar o banco por uma questão de boa-fé. Demonstre para o banco que você não consegue pagar, peça um parcelamento e simplesmente diminua os seus juros. Meu CPF está restrito, não consigo fazer empréstimo nenhum. O que é que eu faço? Você vai ter que se organizar financeiramente para tentar diminuir essas suas dívidas para conseguir limpar o seu nome. Você não vai conseguir empréstimo mesmo. Tenho empréstimo consignado, conseguida, minha empresa não repassa o valor. Há 6 horas, há 6 meses deve ser, e o meu nome está no SPC. Fez um empréstimo consignado. Então, os empréstimos consignados nada mais é do que o banco retira o dinheiro da sua conta quando a empresa deposita. Ou seja, não tem como a empresa retirar esse valor. Não é a empresa que retira e passa para o banco. Ele deposita na sua conta e o banco vai e retira automaticamente até 30% do valor. Então, existe alguma comunicação errada, peça para verificar com o seu gerente ou notificar. Meu esposo parcelou um valor de 6 mil no cartão de crédito. Vou pagar a primeira dia 20/9. Eu quero pagar mais 2 parcelas na próxima semana. Foi feito 4 parcelas. Ela pode fazer isso? Pode. Eu ligaria para a empresa do cartão, operadora do cartão de crédito, e verificaria se tem algum desconto para você antecipar esse valor. Muito bem. Juro sobre juro não é legal?
Então, juros para um civil não é legal, tá? É ilegal. Então, eu emprestei um dinheiro para você, eu não posso colocar acima do que determina na lei, acima de 1%. Agora, o banco, existe uma outra regulamentação, uma outra lei que permite essa aplicação de juros compostos. Depois que entrou na dívida, não se livra nunca mais em banco, pelo amor de Deus, tá doido. Doutora Bruna Kusumoto me respondendo algumas perguntas aqui, muitas chegando, a gente não consegue responder todo mundo. Preciso muito de ajuda, estou com um protesto em cartório, não consigo tirar, porque o proprietário se nega a dar uma carta de anuência. Já tentei conversar e nada. O administrador fez o protesto, mas ele já não está mais na empresa. O que eu faço? Se você tem um comprovante de quitação desse débito, notifique a pessoa, o credor. Se ele não se negar novamente, ingressar na justiça e entrar com uma ação judicial. Ok. Comprei uma TV, já paguei 3 parcelas e me protestaram, me colocaram no SPC. O que é que eu faço? Mas se você pagou 3 parcelas e parou de pagar, é isso? Não diz que parou de pagar, já estão pagas 3 parcelas, tá tudo em dia. Se tá tudo em dia, o protesto é indevido, ingressar com uma ação judicial e cobrar ainda danos materiais sobre isso e danos morais. Minha mãe não conseguiu pagar a fatura toda do cartão. Na próxima fatura, eles refinanciarão o valor restante? Na realidade, se é o primeiro mês que você para de pagar, você só paga o mínimo, por exemplo, ou você não paga, ele vai no próximo mês incidir os juros rotativos, com juros remuneratórios, todas as multas que se prevê no contrato, e depois eles vão entrar em contato ou realizar o parcelamento compulsório dessa dívida. Caso contrário, se não entrar, informo. Entre em contato com o seu cartão de crédito ou com a sua gerente e peça um parcelamento disso. Tá. A Raimunda está dizendo o seguinte, que o nome dela está restrito, não consegue encontrar com o dono, deve ser da loja, sei lá, porque foi fechado o local. O que fazer? Isso foi ainda em 2014. Se você não tem esse contato, você tem que ingressar com uma ação judicial para pleitear que se retire ou consignar esse pagamento em juízo, pedir para o judiciário citar, procurar o endereço dessa pessoa para chamar ele para um processo para fazer um acordo. Tem muita gente pedindo aqui, eu acho importante, a gente repetir o site que você falou. Que vai atender qualquer tipo de dívida, é isso? Qualquer reclamação referente ao consumidor. Então, é consumidor.gov. Você joga no Google ou pode jogar direto no link da internet, você vai acessar, você vai ter que fazer um cadastro, tá? Vai realizar o seu cadastro e ali realizar uma reclamação para as empresas ali cadastradas. A maior parte das empresas já estão, a maioria dos bancos. Então não tenha medo de colocar os seus dados lá, porque é um site sério. É um site sério, o qual para você realizar uma reclamação você precisa se identificar, claro. Tá bom? Até mesmo para ter um retorno, para o banco ou para a loja, para a empresa que você está reclamando te retornar. Ok. @Kusumoto Advogados é o Instagram da doutora Bruna. Muitíssimo obrigada por você ter vindo. Adorei, viu? Muito obrigada mesmo por tirar tantas dúvidas nossas. Amanhã vamos tirar dúvidas sobre vara de família. Eu espero você aqui a partir do meio-dia, tá certo? Super beijo, muitíssimo obrigada a todos. Boa tarde.